pessoal, sejam todos bem-vindos. Meu nome é Juliana Félix, administro uma clínica em Carpina, na área da saúde há 17 anos, para quem não me conhece, e também sou formada em Direito e atuo na área de Direito Previdenciário. Estou aqui a convite do aluno Arthur Vinícius para responder algumas perguntas sobre doenças de Chagas e a hanseníase. Vamos começar por doenças de Chagas. A gente vai falar um pouquinho aqui de como é transmitida a doença, né? Se tem tratamento, se tem cura, e como podemos evitar, né, o contágio dessa doença. Assim também como a doença, a hanseníase, o tipo de tratamento, os exames para ser diagnosticados e se tem cura ou não. Vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo. Espero que a informação seja de bastante relevância para a turma de vocês. Então vamos começar pela doença de Chagas. Né? A doença é transmissível, né, por um parasita, principalmente através do inseto chamado barbeiro, né? Então conhecido como inseto chamado barbeiro. O agente causador do protozoário, que é um protozoário, né, denominado de Trypanosoma cruzi, certo? Ele transmite essa doença, certo? Através do sangue, tá? E nas fibras musculares, especialmente as cardíacas e as digestivas. Como eu falei, a doença de Chagas ela não tem cura, né? A doença de Chagas ela tem controle. Quanto mais cedo diagnosticado, mais sobrevida, mais chances de o paciente ter controle e ter uma estabilidade, né, sobre a doença e ter uma qualidade de vida melhor. Né? Mas a doença de Chagas ela não tem cura, certo? Todo tratamento, desde o diagnóstico até as medicações, é fornecido pelo SUS de forma gratuita. Ok? Então, quais são os primeiros sintomas assim que o indivíduo tem contato com o parasita, né? Com o inseto barbeiro? O primeiro sintoma é o crescimento cardíaco, né? O crescimento do músculo cardíaco, né? Porque o parasita ele ataca principalmente a parte muscular do coração. Então, o nosso coração, ele é todo envolvido, ele é todo feito com músculo, né? Músculo cardíaco. E aí o protozoário, ele ataca parte desse músculo, causando deformidade. Com o coração ele começa a expandir na sua forma para tentar compensar aquela área do coração que deixou de funcionar, de bombear o sangue para os demais órgãos, certo? Então, no contágio do parasita com o sistema digestivo, né, a forma agressiva da doença, ela causa lesões no intestino, esôfago, estômago e todo o aparelho digestivo, e ela pode causar inclusive perfurações no intestino, podendo levar o paciente a ter uma sepse. Né? O que é sepse? Sepse é uma contaminação de todo o peritônio, todo o abdômen, causado por fezes que estavam naquelas alças intestinais e passam a contaminar a região abdominal. O paciente, inclusive, corre até risco de vida quando isso acontece. Essa é a forma mais grave da doença, quando não foi feito o tratamento, certo? Não houve o diagnóstico inicial, né? Então, aos primeiros sintomas de fadiga, falta de ar, arritmia cardíaca, procurar um médico para investigar os sintomas e saber se de fato se trata da doença do barbeiro ou não, ok? Vamos andar avançando um pouquinho. Como eu falei, a transmissão da doença acontece também, né, por via oral, certo? Quando a ingestão de alimentos contaminados, tá? Por triatomíneos, né? Ou suas fezes. E também por meio de ingestão de carne crua, mal cozida, proveniente de caça, certo? No Brasil existe um costume, apesar de ser proibido pelo IBAMA, do consumo da carne do tatu, tá? Então, a transmissão da doença, ela é dada por uma espécie específica que se chama tatu-galinhas. Esse tipo de tatu-galinhas é mais comum, digamos assim, nos Estados Unidos, né? Então, lá o contágio da doença é muito maior do que no Brasil, tá? Aqui o tipo de tatu da espécie nossa tatu, que é o tatu bola,
ele, ele é mais difícil de transmitir essa doença, tá? Mas a doença em si, ela causa lesões, né, em articulações, músculos e pode levar à morte do indivíduo se não houver um tratamento eficaz, se não houver investigação diagnóstica, se não for feito outros exames para a detecção da doença, ok? O que é que acontece, né? No intestino, como eu falei, pode causar, né, essa ruptura, né, intestinal da lesão naquela região do intestino. Então, o paciente pode vir a ter risco de vida, como eu já falei. Como podemos combater a doença de Chagas, né? A prevenção da doença de Chagas está intimamente relacionada ao modo de transmissão. Uma das formas de controle é evitar o inseto barbeiro. Esse inseto barbeiro, ele tem um hábito de se instalar em regiões como madeiras, né, até o próprio barro, palhas de vegetações. E tem pessoas que ainda moram em casas de pau a pique, que são casas feitas com madeiras e barro, né? E a cobertura geralmente é feita com palhas de coco, palhas de outras vegetações. E o barbeiro, ele gosta desse tipo de ambiente. Não sei, por conta da umidade, eles se alojam nesses locais. E aí o indivíduo, ele pode sim contaminar com o inseto e vir a desenvolver a doença. Então, geralmente, isso ocorre nessas casas que são feitas de pau a pique. O inseto se aloja ali e a pessoa não percebe porque ele é muito pequeno, né? Muitas vezes as pessoas não conseguem diferenciar o inseto do barbeiro, de qualquer outro inseto, né? E acontece a transmissão da doença, certo? Através do protozoário, né? Então, todo o tratamento, como eu falei, é disponibilizado pela rede do SUS. Quem tem a doença na forma mais grave, certo? Que é coração muito expandido, causa arritmias, cansaço, fadiga, o indivíduo não consegue trabalhar, tem que se afastar das suas atividades laborativas. Essa pessoa, ela tem direito o benefício assistencial pelo INSS ou auxílio doença, enquanto estiver fazendo todo o tratamento. Claro, lógico que você tem que comprovar isso através de exames, laudos médicos, certo? Mas a pessoa que está acometida por essa doença de Chagas, às vezes está numa situação, uma doença mais avançada, ela tem direito ao recurso pelo INSS, que é o benefício assistencial ou auxílio doença, desde que seja comprovado através de laudos médicos, exames complementares, exames de imagem, exames de sangue, que detecte a doença, né, na pessoa e que demonstre que ela realmente não está tendo condições de trabalhar, de manter o seu próprio sustento e da sua família, ok? Então, esse é o primeiro vídeo. Agora vamos entrar para o segundo vídeo falando sobre a hanseníase. Espero que tenha ajudado a informação. Espero poder ter colaborado com a turma de vocês. E estendo aqui o meu abraço a todos. Até lá. Voltando para a segunda parte do vídeo, vamos falar agora sobre hanseníase, né, a doença de Hans. Como é que se pega a hanseníase, né? A hanseníase, ela é transmitida por uma bactéria, né, que é conhecida como Mycobacterium lepra, certo? O nome hanseníase também é conhecido como lepra, tá? E o que é que causa essa doença, né? Quais são os sintomas, né? Quais são os tratamentos fornecidos hoje pelo SUS? Deixa eu falar um pouquinho sobre ela, tá bom? Então, a hanseníase, ela pode afetar qualquer pessoa, tá certo? Ela altera a diminuição da sensibilidade térmica, né, dolorosa, tátil, e a força muscular, né? A hanseníase, ela vai causando essa falta de sensibilidade na pele. E ela pode
atingir principalmente pés, mãos, braços, né, olhos, né, e pode gerar incapacidades permanentes se não tratada, ok? A hanseníase, ela tem cura, certo? Hoje todo tratamento também é fornecido pelo Ministério da Saúde, pelo SUS, desde os exames até o tratamento, certo? É fornecido pela rede SUS, Rede Pública de Saúde, ok? O animal que transmite essa doença é da espécie tatu-galinhas, certo? Então, ele está ali naquele habitat natural, ele se alimenta de pequenos invertebrados e essa ingestão desses invertebrados e demais insetos que ele acaba consumindo na sua alimentação, na cadeia alimentar, acaba deixando ele infectado com a bactéria, certo? Essa carne do tatu-galinhas, ela é consumida aqui no Brasil, apesar de ser proibido pelo IBAMA, mas o consumo do tatu, né, dessa espécie de tatu, ela é consumida aqui no nosso país, certo? E a transmissão da doença, da hanseníase, ela é transmitida pelos bacilos, né, causador da hanseníase, né? Então, é transmitida através de vias aéreas, certo? Secreções nasais, gotículas da fala, tosse, espirro, ok? Pacientes que não estão em tratamento podem transmitir através da saliva, certo? Secreções nasais, gotículas, né, espirros, certo? O paciente que está sendo tratado deixa de transmitir essa doença, ok? Ou seja, o organismo vai ficando imune, vai criando anticorpos para combater aquela doença e não consegue passar para outro indivíduo, ok? E como identificar a hanseníase, né? São manchas que aparecem na pele de forma esbranquiçadas ou avermelhadas, ok? Ou amarronzadas em qualquer parte do corpo, com perda da alteração da sensibilidade, ou seja, a pessoa deixa de sentir, né? Se você coloca alguma coisa quente naquela região que está sem sensibilidade, o paciente não vai sentir nenhum tipo de alteração de dor, ardor, porque aquela parte é como se estivesse anestesiada, a falta de sensibilidade, ok? As áreas mais propensas a ser atingidas do corpo humano acaba ocorrendo nas regiões das mãos, pés, né, braços e olhos, ok? Também perca de pelos, principalmente na região das sobrancelhas, certo? E quando suspeitar da hanseníase, né? Quais são os primeiros sintomas aí, né? O paciente tem sensação de formigamento, né? Algumas fisgadas na região muscular, né? Dos braços, pernas, principalmente nas mãos e nos pés, ok? Diminuição ou ausência da sensibilidade, tá? Caroços, nódulos espalhados pelo corpo, em alguns casos avermelhados ou dolorosos, certo? E qual o exame que se faz para saber se tem hanseníase? Atualmente é disponibilizado um exame que é feito, que a gente chama de baciloscopia, certo? Que busca visualizar a bactéria e as lesões da pele são retiradas, pequenos fragmentos, para fazer o exame de histopatológico, que é o estudo do tecido, né, da pele, para saber fechar o diagnóstico para o devido tratamento que é fornecido pelo SUS, ok? Então, todo o tratamento, como eu falei, ele é fornecido pela rede pública de saúde. O paciente que tem esses sintomas, ele tem que procurar um médico, o posto de saúde mais próximo da sua casa, procurar conversar com o médico, explicar quais são os sintomas que ele está sentindo, para que o médico possa diligenciar, né, os exames necessários para se fazer e também direcionar o tratamento correto oferecido pela rede pública, né, de saúde, ok? Então, hoje falei sobre um pouco sobre doenças de Chagas e hanseníase. Espero ter ajudado vocês, alunos da escola, e estou aqui à disposição para mais esclarecimentos.
Grande abraço a todos e até a próxima. Primeiramente, vamos conversar em entrevista e queria que o senhor informasse o nome e a data de nascimento, por favor. Sandro Cipriano de Souza, nascido em 21/8/1977. Certo. Bem, vamos começar as perguntas. O senhor conhece sobre a doença de Chagas ou já ouviu falar? Eu já ouvi falar, Já ouviu falar, não né? tenho conhecimento dela. Certo. O senhor sabe que é causada pelo inseto barbeiro, não é? Positivo, Sim, porque ele se esconde em frestas de parede, em locais exatamente. escuros e que quando ele vai ingerir nosso sangue, ele acaba defecando e as fezes já estão contaminadas. Exatamente. Aí o protozoário vai para nossa corrente sanguínea, Isso. causando a doença que tem a fase aguda e crônica, a crônica sendo mais grave dos casos. O senhor sabe dizer como se trata? Eu não tenho conhecimento, mas só sei que ela não tem cura. O tratamento, como só existe o tratamento, né? Sim, só existe o tratamento dessa doença. No caso, para a fase aguda, é um antiparasitário que vai fazer com que retarde o avanço do barbeiro, do protozoário na nossa corrente sanguínea, fazendo com que ele não avance mais para isso. E na fase crônica, só com um tratamento médico acompanhado. Com isso, já que não vai ter cura Mas tem e o tratamento. mas tem um tratamento. Ok, aprendi mais um. Sim. E a próxima pergunta era mesmo sobre isso. Tem cura? Não tem cura, ela tem tratamento. Tem tratamento, ok. Causou algum surto na região? Do meu conhecimento, não. Seu conhecimento Já não. que ela já foi extinta, né? Tem vários meios para evitar essa doença. Daí então ela foi meio que extinta. Certo. Certo. E no caso, teve casos confirmados sim em Pernambuco, não sei lhe informar precisamente a quantidade de casos confirmados, mas seria os casos confirmados, os não confirmados não consegui encontrar. Próxima e última pergunta. Alguém foi diagnosticado com a doença de Chagas ou hanseníase que o senhor conhece? Não, Não que o senhor saiba, né? não que eu saiba. Certo, Nem amigos meus, nem gente da família. certo. Obrigado pela sua opinião. Não por nada, tamo junto. Bom, boa noite. Vou gravar agora a senhora. Perguntar se a senhora conhece algumas coisas que eu vou perguntar à senhora sobre doenças que são causadoras de vários danos sérios na sociedade e na população brasileira. Perguntar à senhora se a senhora conhece a doença de Chagas e a de Hanseníase. Sim, conheço as duas. Boa noite. Certo. E o que elas são? São consideradas doenças endêmicas, né, que atinge a maior parte da população de baixa renda. Certo. Elas têm tratamento? Sim, as duas têm tratamento. Hum. Quais são? Então, em relação da doença de Chagas, ela sendo tratada adequadamente, pode ter uma chance de cura, né? Aproximadamente 100% chance de cura. E aí, a hanseníase, ela tem sim cura e também é tratada com antibiótico. Certo, então elas têm tratamento, mas esse tratamento é 100% curado e a doença de Chagas é também? Sim, é tratada adequadamente com os medicamentos, ela existe sim aproximadamente 100% de cura, de chance de cura. Certo. Bom, a senhora sabe se alguma dessas doenças já causou uma epidemia, algum surto na cidade da gente, na lugar? Então, no caso das doenças de Chagas, na região sim, mas a de hanseníase não. Certo.
A senhora conhece alguém que foi diagnosticado com alguma das doenças? Sim, conheço já pessoas, né, que próximo também, que já foi diagnosticada com hanseníase, fez o tratamento e foi curada. E também com Chagas, a doença de Chagas também fez o tratamento e também foi curada. Certo, obrigado. É isso e agradecemos a, a resposta e posso dar uma boa noite. Boa noite. Olá, me chamo Josineide Maria dos Santos, sou agente de saúde, tenho 50 anos. Vamos falar um pouco de hanseníase e Chagas. A hanseníase é uma doença transmissível que pode passar de pessoa a pessoa através de gotículas de salivas, espirros, o contato direto com a lesão, com as manchas do paciente, mesmo ela sendo transmissível, mas ela não é de fácil transmissão. Para a pessoa chegar a ser infectada por um outro paciente, é preciso que ela tenha convivência e contato direto com essa pessoa doente. A hanseníase é uma doença que tem cura e tem tratamento. O tratamento é totalmente de graça, garantido pelo SUS. E o tratamento varia de acordo com as manchas que o paciente apresenta. Ela pode ser classificada de multibacilar e paucibacilar. A paucibacilar ela representa através da quantidade de manchas de lesão que o paciente vem a ter no corpo. Até 5 manchas, ela é classificada como paucibacilar. Esse tratamento varia em até 6 meses de tratamento. A multibacilar, ela já é classificada através de mais de 5 manchas na pele do paciente. Esse tratamento já é um pouco prolongado, pode ser de 1 ano ou até mais tempo, devido à quantidade de bacilos que aquela pessoa tem no corpo. Então, o tratamento é mais demorado. Eu, como agente de saúde, já tive sim alguns casos de hanseníase na minha área, mas foram tratados, uns com a paucibacilar, que concluíram o tratamento com 6 meses, e outros com multibacilar, concluíram o tratamento com mais de ano, mas estão bem. Uns ficaram com algumas sequelas nos pés e nas mãos, com deformidade, e outra com dormências nos dedos e nas pernas, devido a ser uma doença que atinge principalmente os nervos. Então, ela pode sim provocar alguma incapacidade do paciente, mas se tem cura. Esse paciente, ele é acompanhado pela equipe de saúde, médicos, enfermeiros e agentes de saúde. Mensalmente, ele vai pegar a medicação na unidade, onde tem a medicação supervisionada, que é uma medicação, uma junção de 4 a 5 comprimidos que o paciente toma de uma vez só, se chama medicação de ataque, que é para diminuir, a carga de bacilos que ele vem a ter. E todos os dias ele toma a medicação, um comprimido por dia, até terminar a cartela. Essa cartela é do mês todo. Aí, por esse período, quanto ele estiver tratando, todo mês o município dá essa medicação e faz esse controle de medicação supervisionada, vendo se o paciente teve alguma reação, se ele está bem, cuida desse tipo. Quando o paciente termina essas medicações, de 6 meses ou de 1 ano ou mais, para se dar alta a esse paciente, é preciso que ele seja reavaliado pelo profissional capacitado e faça alguns exames, que é para saber como está a carga de bactéria dele
para ver se realmente ele já tem alta. O meio de prevenção dessa doença é através da vacina BCG. Essa vacina é também feita nas unidades de graça e também evitar, né, locais fechados com muita gente, lugar escuro. É preciso que tenha um lugar arejado, bem ventilado, para que haja circulação do ar e assim corra menos risco de ser contaminado pela bactéria ou até mesmo por outros vírus, né? Mas como a gente está falando de hanseníase, então evitar de ser contaminado pela hanseníase. A doença de Chagas é uma doença que é transmitida através da picada do barbeiro. Pode ser transmitida também através de ingestão de açaí ou de caldo de cana. Isso não é que essas frutas venham ter o tripanossoma, mas sim, na medida do preparo desses alimentos, o animal pode estar dentro, né? O inseto pode estar dentro das palhas da cana ou das folhas do açaí, e quando forem triturados, corre risco de passar também o inseto. E assim, na ingestão desse alimento, pode sim contrair a doença. No momento, na minha área, eu tenho alguns pacientes que fazem esse tratamento de Chagas em Recife, que é no Procato, né? Que é no caso da pessoa que mora na minha área, o problema dela foi no coração e ela faz esse acompanhamento mensal ou trimestral, depende de como está o caso dela, no Hospital do Procap. Essa doença ela não tem cura, ela tem acompanhamento. Isso vai ser para o resto da vida, né? O paciente vai aprender a conviver com essa patologia. Infelizmente, essa doença ainda é um pouco difícil de detectar, devido os sintomas dela vir apresentar muito tarde. Quando ela vem apresentar os sintomas, o paciente já está doente há muito tempo. Tem pessoas que é infectado, adolescente e crianças, e só vem mostrar alguns sintomas da doença já velho, né? Já com mais idade, e fica muito difícil o tratamento. Mas se tem sim tratamento, não tem cura, mas tem tratamento dele. Muitos precisam fazer transplante, precisa fazer cirurgia, alguma coisa desse tipo. Mas isso é um tratamento sério que pode provocar até a morte do paciente, se caso ele não seja tratado corretamente. Hoje eu não tenho nenhum paciente fazendo tratamento de Chagas, mas já tive em minha área sim. Infelizmente veio a óbito. Era um idoso que tinha uma cardiopatia, o coração muito grande, tinha muitos problemas de saúde e infelizmente ele faleceu. Mas graças a Deus, hoje no nosso município temos um trabalho direcionado para investigar as casas da zona rural, que seja de taipa, ou pessoas que tenham convívio muito tempo dentro de matas, para ser investigado, né? Essas pessoas detectadas para ver se tem essa doença, é examinado. Hoje na minha área eu não tenho nenhum paciente fazendo tratamento de Chagas, mas já tive. Infelizmente esse paciente veio a óbito. O problema dele era no coração, mas hoje em dia a gente tem um trabalho voltado para a zona rural, para a pesquisa
do barbeiro, né? Pesquisa e captura do barbeiro, para assim ser examinado e tentar eliminar esses insetos nas casas que existe na zona rural. Aí, quando se encontra algum barbeiro em alguma casa, essas pessoas dessas casas é convidado a fazer exames para detectar o quanto antes, né, precocemente, se foi ou não contaminado com as fezes do barbeiro, para aí ser tratado e ter uma possibilidade de cura. Não tem cura, mas tem um tratamento mais adequado para esse paciente.